Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal já está chegando. Nessa manhã tão maravilhosa, tão abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Olá, queridos, muito bom dia. Graça e paz a todos vocês. Vamos começar mais uma manhã, Café com Cristo. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós temos uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Uma palavra poderosa da parte de Deus. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com essa palavra. Então, enquanto a gente aguarda uns minutinhos, alguns segundos aí até o Facebook fazer as conexões, você que já está chegando, já vai compartilhando, tá bom? Aumenta o volume do teu telefone, aumenta o volume do teu tablet, do teu notebook, do teu computador, né, do teu PC, porque hoje é uma palavra especial, uma palavra que Deus me deu algumas noites aí e eu quero compartilhar contigo. Eu tenho certeza que ela vai fazer uma grande diferença na sua vida. Eu tenho certeza que ela vai abrir muitas coisas para você. Você crê? Eu creio, porque essa palavra, primeiro, ela passa por mim, pela minha vida. Aleluia. Glória a Deus por isso. Você que já chegou, que está chegando, escreve para mim aí. O áudio tá bom? O fundo musical não tá muito alto? Escreve para mim aí, tá? Para mim saber o seu feedback aí, tá? Antes da gente começar aqui. Aleluia. Bom dia, meu irmão José Roberto. Deus abençoe. Beijo no coração. Deus abençoe sua casa, sua família. A erva engasgou aqui. Glória a Deus. Um bom dia para você que está chegando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu não quero que o vídeo fique muito extenso, tá bom? Então a gente vai começar e depois os irmãos que não conseguirem pegar desde o início, o vídeo vai ficar salvo, né? E as pessoas vão poder assistir depois, tá bom? Um dia abençoado para você. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu Santo Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Te damos graças, te damos louvor por mais essa manhã tão abençoada e abençoadora para as nossas vidas. Estamos aqui para aprender, Senhor. Estamos aqui para mergulhar na Tua presença. Estamos aqui, Senhor, para sermos renovados, restaurados, restituídos em Ti, Jesus. Muito obrigado. Leva-nos, nos conduz nessa manhã pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, pelo mar da Tua graça, nos conduza, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que seja o Teu Espírito, a Tua boca, a Tua voz, a falar conosco nessa manhã, a abrir a nossa mente, a abrir o nosso coração, a transformar as nossas emoções. Por isso, Senhor, tenha total liberdade de ação, mover e agir sobre a nossa vida. Arranca todo impedimento, Senhor. Sim, abençoa a cada um que está chegando, aqueles que já estão, aqueles que ainda vão assistir. Abençoa, Senhor, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Um bom dia para você. Um bom dia para você que acabou de chegar. Leonir, beijo no coração. Deus abençoe. E Yolanda, Deus abençoe a sua casa, a sua família. A todos que estão chegando, um beijo no coração. Já vai compartilhando. Vai chamando aí os seus amigos nas suas redes sociais, nos seus grupos, no WhatsApp, ok? E vamos para a palavra. Vamos lá. Hoje eu quero compartilhar contigo a palavra que nós vamos falar sobre atitudes de pobreza. Isso mesmo, atitudes de pobreza. Mas eu quero que você mantenha a sua mente aberta sobre isso, ok? Eu quero que você mantenha toda a sua mentalidade aberta. E eu quero começar nessa manhã com um texto que eu vou pegar aqui, que está ali no livro de Hebreus. Hebreus, deixa eu pegar aqui.
capítulo 12, tá? Hebreus, capítulo 12. E se você está aí comigo, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. O áudio tá bom? O fundo tá bom? Não tá muito alto? Escreve para mim aí, por favor. Se o áudio e o fundo estão bons, tá? Por favor. Aleluia. Nós vamos falar sobre atitudes de pobreza. E isso é muito importante você prestar atenção no que nós vamos falar aqui nessa manhã. Aleluia. Hebreus, capítulo 12. Deixa eu pegar aqui. Aleluia. No verso 9 e 10. Para nós começarmos nessa manhã, eu quero começar com esse texto. Hebreus capítulo 12, do verso 9 e verso 10, que diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos a nos submeter ao Pai Celestial, ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos de forma correta. Verso 10 diz assim: nossos pais naturais nos disciplinavam, nos corrigiam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, ou seja, aquilo que eles julgavam que era correto. Mas Deus agora nos disciplina, nos ensina para o nosso bem, para que participemos da sua glória, da sua santidade, do seu reino. Aleluia! Glória a Deus! Começamos com esta palavra. Queridos, atitudes de pobreza. Atitudes de pobreza começam aonde? Quem são os nossos primeiros educadores? Quem são os nossos primeiros professores? Os nossos pais. E eu quero começar dizendo a você sobre o que é um professor, um educador. Quando nós lemos Hebreus 12, do verso 9 ao verso 10, nos dá a explicação que os nossos pais, que nós amamos, respeitamos, temos um carinho, não é verdade? Aqueles que nos protegeram, nos ensinaram segundo aquilo que aprenderam, nos passaram aquilo que eles achavam que era correto para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para a nossa compreensão da vida. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos submeter ao aprendizado do Pai Celestial, porque este sim nos ensina, este sim nos educa para uma vida plena, para a vida abundante, para a transformação. Por isso é muito importante para nós que aprendemos o Evangelho, para nós que entregamos a vida a Cristo, para nós que aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, para você que é um simpatizante de Cristo, para você que ama Jesus, para você que ama Deus, é importante demais você aprender a viver a sua vida, a levar a sua vida naquilo em que Deus, o Pai Celestial, está preparando para você. Veja bem, se os nossos primeiros educadores, os nossos primeiros professores são os nossos pais, eu tenho a plena certeza de que muitas coisas em que eu aprendi e que você aprendeu precisam ser restauradas, totalmente transformadas por Cristo Jesus. O que é um professor? Quais são os sinônimos de um professor? Os sinônimos de um professor nós podemos chamar de catedráticos, um docente, um educador, e talvez tenham professores me assistindo aqui, um instrutor, um mentor, um orientador, um pedagogo, não é verdade? Mas também não podemos esquecer que sinônimo para professor também é mestre. Uau! Como diz lá em Efésios,
que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, para ensinos. E esses são os atributos de Cristo. Porque esses 5 ministérios estão em Cristo. O apostólico, o profético, o de evangelismo, o pastoral, mas principalmente o de ensino. Aleluia. Sabe, atitudes de pobreza nós aprendemos desde berço, dos nossos amados educadores, papai e mamãe. Como nós lemos no texto de Hebreus 12, e você pode conferir na sua Bíblia, no verso 9 ao verso 10, que os nossos pais, se nos ensinaram algo que causou uma atitude de pobreza, não foi com a intenção disso, foi porque lhes parecia bem, era segundo aquilo que eles aprenderam. E quantos de nós tiveram seus pais, os seus avós, que nunca conheceram Cristo na sua essência? Eu não estou falando de uma religiosidade, eu estou falando de conhecer a Cristo, as verdades em Cristo, a verdade de Cristo e a verdade que é Cristo. Quando nós pegamos esses nossos educadores, que nos ensinaram aquilo segundo que eles acharam que era correto, muitas atitudes de pobreza foram encravadas na nossa vida. A pobreza, meus amados, ela não está apenas na falta de dinheiro. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. A pobreza, ela é algo muito mais sério, muito mais destrutivo, muito mais corrosivo. Pobreza, quando nós falamos de pobreza, é o estado daquilo que é pobre, é a falta daquilo que é necessário, a subsistência. Um pobre é todo aquele que é desprovido ou mal provido de recursos para viver. E quando nós falamos desse estado de pobreza, eu falo de pessoas que adquiriram na sua infância, na sua adolescência, estas atitudes de pobreza. Porque quando nos falta coragem, quando nos falta ousadia, quando nós crescemos dentro de um ambiente familiar, aonde um pai e uma mãe, ele tem o seu conhecimento limitado, ele tem a sua visão limitada, ele vai ensinar limitação. Quantos de nós crescemos num ambiente aonde nós não fomos incentivados a ir além, a romper com as nossas limitações? Quantos ambientes formaram pessoas defeituosas nas suas emoções? Quando um pai, quando uma mãe dizia: ei, você não pode, você não consegue. Ei, você não tem essa aptidão. Quantos de nós crescemos ouvindo isto, dizendo: ei, como você é burro. Ei, será que você não consegue fazer isto? Idiota. Quantos cresceram num lar sem um apoio para as suas vidas? Eu não estou falando apenas da falta de dinheiro, porque na maioria das vezes as pessoas associam a pobreza à falta de dinheiro. Existem pessoas ricas, abastadas financeiramente, e são pobres. Estupidamente pobres. Sabe, hoje nós em Cristo Jesus precisamos romper com essas atitudes de pobreza e com essa mentalidade obstruída por coisas que nós não tratamos. Se nós não tratarmos essas atitudes de pobreza, nós nunca vamos viver uma vida plena, nunca vamos viver uma vida abundante. E deixa eu dizer outra coisa a você. Nós aprendemos na infância que após os 50 anos, os 60 anos, nós nos tornamos o quê?
inválidos. E isto é uma atitude de pobreza. Porque quanto mais as pessoas vão tendo as suas rugas, quanto mais cabelos brancos elas têm, aqueles que têm, quanto mais as pessoas cresceram ouvindo isto, que o lugar de velho é velho, que o lugar de velho é no asilo, mais uma atitude de pobreza é encravada na mentalidade das pessoas, e quando elas passam dos 50, começa a criar dentro dela uma ansiedade, um desespero, porque afinal de contas agora a minha vida está acabando. Quem disse isso? Aonde está escrito isso na Bíblia? Você lê a Bíblia? Você é um amante de Deus? Não estou falando de religião, por favor. Você é um amante de Deus, você é aquele que ama a vida, você é aquele que ama contemplar as grandezas de Deus, você é aquele que ama Jesus Cristo, você é desesperadamente um amante de Cristo. Então eu te pergunto, aonde está escrito que a vida acaba aos 50, aos 60, aos 70? Aí talvez você vai dizer aquele texto, mas a Bíblia diz que a nossa vida vai até 70, 80, o que passa disso é enfado. Se você crê que realmente a sua vida vai chegar até os 70, é assim que vai ser. Porque eu conheço homens da Bíblia que viveram com mais de 80, que a vida começou aos 90. Quando nós mudamos os pensamentos, quando nós entendemos qual professor nós devemos seguir. Existem professores e professores, existem mentores e mentores, existe mestre e mestres. A quem você deseja seguir? Um professor de verdade e um falso ensinador. Existem professores, estou falando agora educadores da escola básica, fundamental, de ensino. Pessoas que licionam porque amam licionar. Um professor de matemática, ele ama trazer a matéria e ele vive aquilo diariamente. Mas existe aquele que também liciona a mesma matéria em uma outra escola, mas não ama fazer aquilo, é apenas uma opção, porque ele não conseguiu outra coisa, então ele dá a sua aula, ele faz a sua matéria, porque ele é pago para fazer. E assim não é diferente com as igrejas que temos hoje. Existem pastores que foram levantados por Deus, por uma chamada ministerial, por uma chamada divina, para mudar vidas, transformar vidas, levar pessoas a conhecer a Cristo, a viver segundo a mente de Cristo. E tem aqueles que se fizeram pastores, tem aqueles que pagaram um curso de teologia e então foram ungidos, mas não amam para aquilo. Você me entende? Então se um pastor, se um professor da área teológica não ama o que faz, não tem um chamado divino, ele nunca vai poder te levar a romper com essas mentalidades. Porque para ele, ensinar a respeito de Cristo se trata apenas de um diploma na parede. Se trata apenas da importância do reconhecimento e não do amor à vida, a Cristo, a você, a toda a sua história. Um professor de verdade é alguém que faz aquilo que ensina todos os dias. O melhor mentor da nossa vida, o mestre mais qualificado é Cristo Jesus, para nos ensinar a respeito da vida, para romper com as atitudes de pobreza, para romper com essa falta que nos foi colocado desde a infância. Pobreza nós aprendemos dentro de casa. Dentro de casa se aprende a falta de atitude. Somos ensinados a isso. Não de uma forma... Não que alguém queira ensinar isso. Não que o nosso pai... Eu vou falar de mim, tá? Ok? O meu pai, eu amo. Seu Antônio.
Mas meu pai nunca me ensinou a respeito de lutar pela vida. Meu pai nunca me ensinou que eu poderia ter a competência para crescer, viver, ir além. Não. Nós aprendemos apenas que nós devemos estudar para arrumar um bom emprego, não é assim? Mas o nosso pai nunca nos ensinou. São poucos os pais que passam por uma experiência transformadora para chamar os filhos e dizer: ei, você vai ser melhor do que eu. Abre aspas. Abre aspas aí. Você tem sentado com os seus filhos? Você tem olhado nos olhos do seu menino, da sua menina, e tem dito a eles: ei, você vai ser maior do que eu? Você tem incentivado seu filho, a sua filha, você tem orado com eles e tem dito: ei, Deus preparou um caminho majestoso para você. Papai e mamãe acredita em você, você vai romper, você vai crescer. Ei, o mundo está ao seu dispor. Você tem dito isso? Eu acredito que muito poucos têm dito isso. Por quê? Porque as mentalidades, a atitude de pobreza ainda está encravada em nós. Porque se um pai que cresceu não tendo uma perspectiva de vida, toda a perspectiva de vida dele é trabalhar e botar o pão na mesa, é isso que ele vai ensinar. É isso que ele vai passar. Mas a partir do momento em que um pai é transformado, ele é lapidado, ele é formado por Cristo, então ele vai sentar com os seus filhos e vai dizer: ei, eu quando era criança não aprendi isso, mas eu aprendi agora através de Cristo Jesus, e quero dizer a você, meu filho, minha filha, que a sua vida vai romper, que você vai ser transformado. Você tem feito isso? Veja comigo, por favor, Salmos 113, vamos ler do verso 1 em diante até o 9, eu sei que é extenso, mas é importante ler isso. Diz assim: louvado seja o Senhor, aleluia. Sim, louvemos os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Por que você louva o nome do Senhor? Por que você, quando lê a Bíblia, e como nós lemos agora, louvado seja o Senhor? Por que louvado seja o Senhor? Por que nós não trazemos questionamentos a respeito da palavra quando lemos? Porque nos foi ensinado lá atrás. Quem já tem aí uma caminhada de 15 anos com Cristo, foi ensinado que nós não deveríamos perguntar a Deus os porquês da vida. Oh, eu aprendi. Não, querido, não pergunte a Deus o porquê. Pergunte a Deus o para quê. Sabe de onde veio esse contexto? De ensinadores, de professores ministeriais que não tinham respostas para dar. Olha, não pergunte o porquê, porque eu não sei te explicar, e então fale o para quê. Mas não é o que a Bíblia diz. Não, quando eu leio os textos bíblicos, não há nenhum momento que diz: olha, não pergunte a Deus o porquê. Pelo contrário, nós vamos entender isso mais para frente. Diz assim: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Por que bendito seja o nome do Senhor, agora, neste momento e para todo sempre? Por que, irmãos? Em todo lugar, do Oriente ao Ocidente, louve o nome do Senhor. Por quê? Do leste ao oeste, do norte ao sul, devemos louvar o nome de Deus. Por quê? Pois o Senhor é engrandecido acima das nações. Sua glória está acima dos céus. Quem se compara ao Senhor nosso Deus entronizado nas alturas? Pois ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Então por que eu devo louvar a Deus? Por que eu devo louvar o seu santo nome? Porque ele está acima de tudo. Porque o Senhor está acima das nações. Porque Deus, quando olha para nós, ele se inclina, porque ele está acima dos céus. Uau! Porque ele tem um poder
gigantesco, extraordinário, fantástico, que não cabe expressar no vocabulário português, inglês ou qualquer outro. Então por que devemos louvar? Porque ele é grandioso. Agora veja o verso 7, pelo amor de Deus. Porque este Deus levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Uau! Coloca entre os príncipes do seu povo, Deus coloca esse tipo de pessoa. Verso 9 diz: dá uma família à mulher estéril e torna ela uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. Veja comigo, por que é tão mais prático? Por que é tão mais simples crer que Deus pode fazer uma mulher estéril ter um filho, do que fazer alguém sair do pó para se assentar aos príncipes? Nós cremos que Deus, nós cremos facilmente que Deus pode pegar alguém e dizer: olha, Deus vai te dar um filho. Não é assim? Quando alguém chega pra gente e diz: olha, eu não posso ter filhos, a primeira coisa que a gente faz é lembrar de Sara. Não, mas Deus fez Sara, Deus fez Ana. Não é assim. Deus fez a esposa de Jacó ter filhos. Não é assim. A esposa de Isaac ter filhos. Mas por que nós não podemos crer que Deus pode mudar a mentalidade do pobre? Que Deus pode levantar um necessitado? Que Deus pode mudar a sua história por uma questão de mentalidade? Porque nós aprendemos assim, com ensinadores que aprenderam errado, com professores, com orientadores, com mestres que foram colocados nas diversas denominações, sem um entendimento, sem uma clareza, sem um chamado divino, apenas para fechar uma lacuna. Eu sei o que eu estou falando. E nós criamos um problema sério sobre a vida das pessoas. Porque as pessoas já vêm de casa com essa mentalidade de que não consegue, não pode, não tem como. Essas atitudes de pobreza estão encravadas no ser humano e elas vêm para Cristo, para que Cristo possa romper isso na nossa vida, para que nós possamos quebrar esse tipo de mentalidade e viver uma vida plena e sairmos da vida tempestuosa que vivemos, mas continuamos presos. Você se identificou com algo que eu disse? Algo que eu falei faz sentido para você? Deus tem o poder de fazer qualquer coisa na nossa vida, de mudar qualquer coisa, qualquer área na nossa vida, desde que nós tenhamos a mente aberta, desde que nós creiamos que Ele pode fazer isto. Provérbios 22:2 diz assim, não existe diferença entre rico e pobre, porque foi o Senhor Deus que fez os dois. Quem fez o rico? Deus. Quem fez o pobre? Deus. Então quer dizer que o Evangelho de Deus não alcança só uma classe de pessoas e outras não? O Evangelho de Deus alcança o rico na sua soberba, no seu orgulho, e traz ele para um equilíbrio, mas também alcança o pobre para levá-lo ao mesmo nível do rico. Agora estou falando de dinheiro. Agora estou falando de pessoas que querem resolver as suas vidas. Porque nós dizemos, olha, Deus, sabe, fulano nasceu assim, então é assim. Isso é uma mentalidade de pobreza. Porque Deus pode mudar a sua história.
Deus pode levantar você do meio do pó e transformar. Deus pode mudar a qualquer momento. Mas nós crescemos aprendendo que é difícil, que não pode. Nós crescemos com palavras que vão sufocando as palavras de Deus. E aí a gente não luta mais. Na cidade que você vive, aonde você reside, no lugar que você está, que você não está contente, sabia que tem pessoas que estão muito contentes aí onde você está? No mesmo ambiente que você vive, tem pessoas que se sentem mal, mas tem pessoas que se sentem muito bem. Tem pessoas que amam o lugar e que estão felizes com aquilo. Por quê? Mentalidade. Como nós observamos, como nós vemos. Eu aprendi muitas coisas erradas através do meu pai e da minha mãe, e eu os amo demais. Tenho grande consideração por eles. Minha mãe já está com Cristo, e eu falo com meu pai periodicamente. Mas eu tive que me encontrar em Cristo e reformular a minha vida, me ressignificar, para poder mudar a minha história, para poder dizer aos meus filhos que eles podem ir além. Olha, escute o que eu vou dizer a você de uma forma muito simples. Eu até os meus 35 anos, menos, 33, 32, eu já tinha conhecido o Brasil todo. Aonde você imaginar do Brasil, eu já fui. Mas eu tenho dito aos meus filhos que eles podem conhecer o mundo, que eles podem ir a lugares que eu não fui muito mais do que eu. Eu os incentivo. Toda vez que eu percebo que um pensamento pode gerar uma atitude de pobreza, eu vou rapidamente lá e quebro aquilo. Não permito que aquilo esteja se instaurando neles. Mas primeiro é preciso você mudar. Você não vai conseguir ativar nada nos seus filhos se primeiramente não estiver ativado em você. Tudo está na forma como pensamos, está na cabeça, na forma de ver as coisas. A chamada mentalidade de medo. Atitudes de pobreza que nós foram criadas em nós lá quando éramos crianças, na adolescência. E hoje você não consegue romper, hoje você não consegue perdoar, hoje você não consegue amar, hoje você não consegue dar um sentido na sua vida. Talvez você casado, você solteiro, porque foram colocados isso para você. Você cresceu num ambiente que viu pessoas não liberando perdão, você cresceu em ambientes que viu pessoas não dando amor, não reformulando as vidas. Pelo contrário, você só escutou que fulano matou ciclano, que Beltrano tem raiva de ciclano, que Beltrano guardou mágoa, rancor de alguém. Então aquilo foi colocado dentro da sua mente, do seu subconsciente, e você cresceu com isso, e você está na igreja com isso, e você não consegue quebrar isto. E de uma forma inconsciente, você acaba falando sobre isso. Você acaba trazendo para fora sobre isso. Porque a Bíblia diz que a boca fala, a boca declara daquilo que está dentro do coração. E lá, quando você tem o seu problema, você declara aquilo que está dentro de você. Quando você não consegue resolver essas coisas, você libera o que está dentro de você. É difícil, eu não consigo, porque minha vida, porque meus filhos, porque meus pais, porque o ambiente de trabalho, porque o meu patrão, porque a minha cidade, porque o meu governo, porque o meu presidente. Não é assim. Mas a partir do momento em que você muda isso, que você quebra com isso, que você rompe com isso, então o seu coração se enche de Cristo. E Cristo sempre tem uma palavra de esperança. Cristo sempre vai fazer você focar na porta aberta, no dia além. Cristo sempre vai te levar para uma atitude nova.
Uau! Quando você, libera a palavra, eu não posso comprar isso, eu não posso fazer isso, nós acabamos caindo, nos tornamos aquilo que falamos, nos tornamos aquilo que pronunciamos. Eu não posso, eu não consigo, eu não devo. Principalmente no tempo em que estamos vivendo. Principalmente nesse tempo que estamos vivendo, onde portas se fecham, onde cidades se fecham. Então nós aceitamos e nos fechamos também. E nós, em vez de encorajarmos as pessoas, nós também não temos coragem, não temos ousadia para dizer, se levante, para dizer para alguém, cave poços. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Pessoas desencorajadas, pessoas com uma mentalidade de pobreza, nunca vão ter ousadia de dizer em meio à seca, em meio a dias difíceis, cave poços. Porque tudo que vem na mente dela é, por que eu vou cavar poços se estamos vivendo uma sequidão? Por que eu vou cavar poços se o lugar que eu vivo é um deserto? Só cava poço quem acredita em Deus. Só toma uma atitude ativa, proativa, quem realmente confia em Deus. Só se levanta do montouro de cinzas quem acredita em Deus. Só dá um passo de fé quem acredita em Deus. Você tem fé? Os passos que você tem dado é de fé? Não me responda. A fé não está naquilo que se vê. Você dar um passo de fé, sabendo, vendo que ali na frente tem uma porta de segurança, isto não é fé. Fé é certeza, é convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio, eu acredito. Quando alguém começa a cavar um poço no meio do deserto, ele não tem certeza se vai encontrar água, mas ele tem uma convicção de que Deus é com ele e que o trabalho dele em Deus não será em vão. 1 Coríntios 15, 58. Todo trabalho em Deus não ficará em vão. Eu rejeito uma mentalidade de pobreza. Eu rejeito a mentalidade obstruidora da minha vida. Os dias são maus? Sim. Os dias são difíceis? Sim. Mas eu não colaboro para a dificuldade. Nós que temos o nome de Cristo sobre a nossa vida, nós que temos o sangue de Cristo sobre a nossa vida, não tememos as dificuldades. Nós não tememos o dia mau, nós não tememos o diabo, nós não tememos nada, porque nós sabemos em quem temos crido, sim ou não? Se você não consegue pensar dessa forma, está na hora de você analisar, avaliar se o ambiente religioso que você está realmente te leva aos pés de Cristo ou apenas te leva a uma placa denominacional. Provérbios 10, 11. As palavras do justo são fontes de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. As palavras do justo. Você é justo? Sim ou não? Você é justo, sim ou não? Talvez você vai dizer não. Eu vou dizer a você, você é. Mas apóstolo, eu sou pecador, eu errei, você é justo. Sabe por que você é justo?
porque Jesus te justificou. Nós somos justificados por Cristo. Alguém traz uma toalha para mim, por favor. Nós somos justificados por Cristo. Justo. O justo não mendigará o pão. Aquele que é justificado por Cristo. Aquele que anda com Cristo. As palavras que ele libera são fontes de vida. Tudo que você tem liberado é fonte de vida? Ou você tem ido na onda daqueles que não entendem, não conhecem, e você continua juntamente com eles dizendo é verdade, não tem como mudar isso. É verdade, não tem como sair disso. Ou como vamos viver? Você está me entendendo? Veja comigo algo importante aqui, ó. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Eu estou falando sobre atitudes de pobreza. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Tenha ele domínio sobre as aves dos céus. Tenha ele domínio sobre os animais domésticos. Tenha ele domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, mas na última quinta-feira, Deus me abriu os olhos para um detalhe dentro desse texto. Deus começa dizendo que fez o ser humano segundo a sua imagem e sua semelhança. Já vamos falar sobre imagem e sobre semelhança. E então ele diz, olha, você deve ter o domínio. E ele diz aqui, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Mas daí, parece que há uma certa discrepância aqui. Porque agora, em vez de ele dar continuidade aos animais rastejantes pela terra e depois sobre toda a terra, não. Ele termina em animais domésticos e aí diz assim, ó, sobre toda a terra. E depois ele volta a falar sobre os animais, sobre a criatura. Por quê? Por que para Deus teve mais importância em não terminar sobre toda a terra? Veja bem. O homem foi formado da onde? Do pó. Da terra. Quando Deus está dizendo, eu fiz vocês segundo a minha imagem, a minha semelhança, e você deve ter domínio sobre a natureza, ok? Você deve ter domínio, Deus fala aqui, ó, sobre toda a terra. Não é somente a terra que você vê. Conquistar é sobre essa terra, sobre a sua terra. Deus disse, tenha domínio sobre você. Deus está dizendo, você é a minha imagem, você é a minha semelhança, você não pode ser motivado, você não pode ser conduzido por qualquer outra coisa, a não ser por mim. Você deve controlar as suas emoções. O seu professor, o seu mestre é Deus. Para você ter domínio sobre você, você precisa conhecê-lo. Para você ter domínio sobre as suas emoções, sobre a sua mentalidade, para você ter domínio sobre as suas atitudes, você precisa conhecê-lo, saber o que ele preparou para você. Esta terra, sou eu, que é você, precisa ser regado pela graça de Deus. Esta terra tem que ser dominada, controlada, dirigida, governada por atitudes
crescentes, por atitudes positivas, por atitudes de vencedores. Lembramos que quando Deus fez o homem, sim, não havia pecado, não havia erro, não havia falhas, não havia faltas. Amém? Deus quer que você volte a esse princípio. Imagem. Imagem é a representação, é aquilo que é parecido, aspecto, representa a essência daquilo que é similar, o senso de juízo, de conduta, de justiça. Isto é a imagem que Deus colocou em nós. Mas também há a semelhança. E a semelhança fala de governo, de autoridade, de controle sobre toda a criação e sobre esta terra. Esta semelhança faz com que nós venhamos a cuidar desta matéria. Devemos ter o domínio, a direção, a administração, o comando sobre esta terra, sobre esta vida. E Deus quer que você busque isso novamente. Para isso você precisa romper com as mentalidades do passado e começar do zero a dizer: Senhor, me ensina. Eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero ir além. Eu quero ensinar os meus filhos, os meus netos, enquanto eu estiver nessa terra. Eu quero que as pessoas à minha volta percebam a Ti, percebam a vida, percebam a esperança. Ainda sobre semelhança, sobre domínio, direção, sobre administração, sobre comando, ainda fala sobre jugo. Jugo. Ok? E nós vamos encontrar isso lá em Mateus 11. Deixa eu pegar aqui. Mateus 11. Do verso 28. Veja como Deus está ensinando a gente. Diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando Jesus está falando, venham a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar você. Quem são os cansados? Quem são os sobrecarregados? Quais são os sintomas? O que nós podemos perceber? O que levou as pessoas a estarem sobrecarregadas, cansadas? O que? Se não é a forma de pensar errado, se não é aquilo que nós aprendemos. Estou cansado com a vida, estou cansado com as coisas, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, a minha vida não vai para frente, a minha vida não anda, oh, que desgraça! Não é assim. Pessoas depressivas, pessoas angustiadas, ansiosas, não é assim. Só que Jesus está falando aí: venham a mim, eu sou o mestre, eu sou o professor correto, eu sou aquele que vai direcionar, que vai te levantar, que vai te colocar numa posição de excelência. Eu tiro você do pó, eu tiro você do montouro de lixo e coloco você entre os príncipes do meu povo. Vinde a mim. A quem? A mim, a Cristo, que eu vos aliviarei. Tomai sobre você, sobre vós, o meu jugo. Uau! Vamos mudar isso? Tomai sobre você a minha semelhança. Tomai sobre você a autoridade, o controle que eu tenho sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: aí venham a mim, eu vou aliviar vocês, eu vou dar o comando, eu vou dar o controle, para que você possa controlar de maneira correta suas emoções, seus pensamentos, para que vocês tenham uma vida plena, abundante, maravilhosa, transformadora. Aprendei de mim. Uau! Jesus nunca disse: aprendei do pastor. Jesus nunca disse: aprendei do apóstolo. Jesus nunca disse: aprendei do teólogo. Jesus disse: aprendei de mim. De mim. Por quê? Porque ele não erra. Porque ele não tem variação.
Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus é absoluto. Aprendei de mim que sou manso, que sou humilde de coração. Jesus está falando, eu entendo você, eu compreendo você. E encontrareis descanso para a vossa alma. Uau! Emoções, pensamentos, distúrbios, preocupações. Você diz, eu não aguento mais. Você diz, eu estou cansado. Quem me socorrerá? Quem pode me ajudar? E você bate em porta de um, bate em porta de outro. Você vai numa igreja, vai em outra igreja, vai numa denominação, vai em outra denominação, e nada muda. Entregue a sua vida a Cristo hoje, por favor. Deixa um mestre verdadeiro quebrar essas atitudes de pobreza na sua vida. Sabe uma atitude de pobreza? Eu não consigo. Sabe uma atitude de pobreza? Eu não posso. Eu não tenho capacidade, eu não tenho força. Isso são atitudes de pobreza. É impossível. Isso é uma atitude de pobreza. Porque a sua mente ainda está vinculada ao seu passado. Se o seu pai não conseguiu, como você vai conseguir? Se os seus avós não conseguiram, como você vai conseguir? Se as pessoas à sua volta dizem que não pode, por que você vai dizer que pode? Porque você foi até Cristo. E você está no jugo que Cristo colocou sobre você. Da semelhança. Não trave a sua vida, por favor. Encontrareis descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo, a minha semelhança, uau, escute isso, o meu jugo, a minha semelhança, o meu domínio, a minha direção, a minha administração é suave e o meu fardo é leve e a sua vida pode mudar. E a sua vida pode mudar. Não trave a sua vida. Não trave a sua vida. Nós aprendemos que não devemos perguntar sobre vida. Nós aprendemos que não podemos perguntar nada para Deus. Quando você passa por lutas, dificuldades, e você se questiona, não se questiona. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Quantas vezes eu fui a um pastor, no começo da minha caminhada, eu dizia, cara, eu estou sofrendo isso, por quê? Não pergunte por quê. Nós aprendemos que não devemos perguntar, mas não é isso que eu aprendi com Cristo. Nós passamos a vida toda não perguntando, sufocando isso dentro da gente. Por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Por quê? E aí as pessoas estão dizendo, não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Não, pergunte sim. Perguntas abrem mente e dão propósitos. Afirmações não. Toda vez que eu pergunto algo, Deus me responde para que eu entenda, compreenda qual é o propósito da minha vida. Perguntas, grave isso, escreva isso em algum lugar, pelo amor de Deus. Perguntas abrem mente. Se os teus filhos perguntarem, responda. E se você não souber responder, diga, o papai não sabe, mas o papai vai procurar entender, e o papai vai te trazer uma resposta. Sabe o que os pastores deveriam ter dito lá atrás? Quando a gente perguntava, por que disso? Eles deveriam ter dito, eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Perguntas abrem mente e nos levam a encontrar propósitos, enquanto afirmações fecham a nossa mente e nos fazem parar de encontrar uma forma, e parar de encontrar, sabe, uma porta aberta. Afirmações são fugas. Fugas. Por que você não pode? Eu não posso. É muito mais simples
eu me refugiar numa afirmação. Não posso, é difícil, não tem como, e aí eu não avanço. Só que toda vez que eu olho para a Bíblia, quando alguém pergunta a Deus, Deus responde. Toda vez que eu olho, você vai ficar louco lendo a Bíblia e vendo quantas perguntas Deus responde. Deus responde quando o cara diz: olha, por que a minha vida está assim? Deus fala. Por que nós sofremos com isso? Deus fala. Quando Israel passou pelo período dos juízes, Israel perguntava a Deus por que nós sofremos, e Deus respondia: por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. E aí Deus sempre trazia a forma como restaurar aquilo. A chave para você não ter restaurado a sua vida é porque você parou de fazer as perguntas e você só vive nas afirmações. Não posso, a vida é assim, é desse jeito, é assim que tem que ser. Se Deus quisesse mudar, Ele já tinha mudado. Não, não é assim. Nós deveríamos perguntar a Deus, sim. Perguntar: por que amar? Você ama a tua esposa? Por que você ama? Você ama o teu marido? Por que você ama? Você ama o teu filho? Por que você ama? Você ama a tua amiga? Por que você ama ela? Você ama a cidade que você está? Por que você ama? Ou ao contrário, por que você não ama? Por que você não ama o marido? Por que você não ama a esposa? Por que perdoar? Por que adorar a Deus? Por que louvar a Deus? Por que sorrir? Por que se levantar? Por que cultuar? Por que casar? Eu quero casar. Por quê? Não, eu vou continuar solteiro. Por quê? Isso traz propósito, amados. Isso traz direcionamento. Isso traz foco. Quando eu sei responder os porquês da minha vida. Quando eu sei as certezas e as incertezas da minha vida. Porque Deus me direciona em tudo. Você quer ver um outro porquê? Por que ter dinheiro? Nossa, eu sei o que eu estou falando. A igreja no passado aprendeu que dinheiro era ruim. Dinheiro era mal. Sabe? Falsos professores, falsos ensinadores, homens que não tinham qualificação para ensinar, mas foram colocados ali porque havia uma escassez, não havia quem desse a escola dominical, não havia quem desse um estudo sobre isso, então botamos lá. E aí lemos lá que o dinheiro é a raiz de todos os males, então aprenderam que o dinheiro é mal. Não, o dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro é mal. Então a gente aprendeu a não mais buscar isso em Deus. Só que Deus é um Deus rico, Deus é um Deus pleno, Deus é um Deus tão favorecedor. Por que você acha que Deus fala a Malaquias: traga o seu dízimo, traga as suas ofertas, porque eu tenho prazer de abrir as janelas dos céus e abençoar a sua vida? Aí hoje você vive em escassez. Aí hoje você vive sofrendo. Não pega dinheiro no banco, faz empréstimo, vai para o agiota, é cartão de crédito lá no limite, né? Pede dinheiro para o pai, pede dinheiro para a mãe, pede dinheiro para o vizinho, pede dinheiro até para o diabo. Porque a gente não admite que aprendeu errado. A gente não admite isso. Você não precisa de dinheiro? Eu preciso. Quem não precisa? Deixa eu ajustar aqui só um momento aí, tá? Aí. Por que realizar tarefas? Porque eu devo fazer, porque eu não devo fazer. Uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus filhos aqui, ó. Arrume a sua cama. Arrumar a cama de manhã, arrumar a cama de manhã. Por quê? Porque é uma tarefa simples. Quando você dá importância às pequenas tarefas, a sua mente, o seu condicionamento emocional, diz a você que toda tarefa é importante.
então você nunca vai ter problema em realizar tarefas. Quando você arruma a sua cama de manhã e vai para o seu dia a dia, o seu dia não foi bom, o seu dia foi terrível, o seu dia foi dificultoso, o dia mal, e você voltou para casa, e você deitou na sua cama, e a sua cama estava arrumada, aquilo é um senso de segurança, dizendo a você, amanhã o dia vai ser melhor, porque a cama não está bagunçada. Alguém que deixou a cama bagunçada e teve um dia difícil, e voltou para casa e a cama continuava bagunçada, isso faz com que a sua mente diga a ele, não adianta levantar, não adianta você fazer nada, porque a vida não vai mudar. Pequenas tarefas impulsionam você a realizar grandes coisas. Pequenas tarefas. O seu ser vai levar você a se comprometer com outras coisas. É por isso que muitas pessoas não conseguem mudar a vida, porque elas não querem resolver as pequenas tarefas, elas não querem resolver os pequenos problemas. Se você não resolve os pequenos problemas, como você quer resolver os grandes? Tem pessoas que sofrem no casamento, mas não querem resolver os pequenos detalhes do casamento, como vão consertar os grandes? Não tem como. Salmo 21, verso 1. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Vamos colocar os porquês aqui? Vamos lá. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Por que o rei se alegra? Veja o texto. O rei grita de alegria, porque tu, Senhor, dá a vitória a ele. Então, por que o rei se alegra? Porque Deus é um Deus que dá a vitória. Veja como o texto explica para nós. Salmo 18, 19. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou. Por que Deus te leva a um lugar seguro e te livra? Porque Ele se agrada de mim. É o texto. Porque Ele se agradou de mim. Porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Porque Ele me ama, então Ele me leva a um lugar seguro e a um lugar tranquilo. Salmo 106, verso 1. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor. Por que louvado seja Deus e por que dar graças a Deus? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura alguns instantes. O amor de Deus dura até você errar. Não, a Bíblia diz, o amor de Deus dura para sempre. Porque Ele te ama. Nada do que você possa fazer pode mudar isso. Salmo 116, verso 2. Porque Ele inclina-se para me ouvir. Uau! Orarei enquanto viver. Por que eu oro enquanto estou vivo? Porque eu sei que Ele se inclina para ouvir. Você queria respostas sobre por que Deus deveria te ouvir ou por que Deus não ouve? Está aqui. Enquanto eu orar, enquanto estou vivo, por que eu devo orar? Porque a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o que eu falo. Deus, Ele tem sim vontade de escutar o que eu tenho a dizer. Diferente das pessoas. Nem todo mundo quer ouvir você. Nem seus parentes querem ouvir você. Muitas vezes nem seu marido quer te ouvir, nem tua esposa quer te ouvir, nem os teus filhos querem te ouvir, nem o teu pai quer te ouvir. Mas Deus sempre está disposto a nos ouvir. Isaías 58:3. Dizem os homens: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. São uma pergunta e uma exclamação. Olha como Deus responde. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isto, oprimem os seus servos ou os seus empregados. Veja como Deus responde perguntas. Por que eu devo confiar em Deus? Isaías 64:4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu um Deus semelhante a esse, que trabalha
para todos os que nele esperam. Por isso eu confio em Deus. Por que eu devo confiar em Deus? Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês anseiam, que vocês esperam. Uau! Em Isaías, deixa eu pegar aqui. Em Isaías 61, há uma afirmação muito poderosa. Diz assim, Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, para levar boas novas, boas notícias a todo aquele que está nesse estado de pobreza. Pobreza emocional, psicológica, financeira. As boas novas. Quais são as boas novas? O Evangelho, a mudança, a transformação, a vida nova. Dizendo a você, eu tenho uma nova aliança. Eu quero mudar a sua maneira de pensar. Quero mudar o seu estado emocional. Quero mudar o seu estado que você se encontra. Uma boa nova. Ele me levou a consolar os de coração quebrantado e proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você se encontra livre? Você se encontra liberto dessas atitudes de pobreza? Ou você ainda continua encarcerado nos seus medos, nos seus traumas, naquilo que foi ensinado a você? Devemos aprender a usar as nossas emoções para pensar e não pensar com as nossas emoções. Eu vou ler de novo. Devemos aprender a usar as nossas emoções para pensar e não pensar com as nossas emoções. Talvez os homens não tenham todas as respostas, mas a coisa mais linda, Deus tem. Deus tem todas as respostas. Lembre-se, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas tem o poder de afetar todas as coisas que são importantes. E Deus tem o maior prazer em mudar a nossa história financeira, para que você possa ajudar outras pessoas, você possa crescer. Muitos cristãos foram ensinados a negligenciar o dinheiro. Um pequeno grupo é que entendeu o que Deus pode fazer com a nossa vida financeira. E esse pequeno grupo desfruta disso. Mas o interesse dele não é que a maioria aprenda. Não é que a maioria tenha liberdade financeira. É porque quanto mais preso você for, mais você ficará à mercê de falsos pastores, de falsos ensinadores, de falsos professores. E você sempre vai ter que correr para alguém, ao invés de correr para Deus. Você é a semelhança do Senhor. Você pode mudar a sua vida. Você pode ter o controle da sua vida. Tenha cuidado com pessoas a quem você pede conselho. Receba conselhos de pessoas que estão vivendo aonde você gostaria de viver. Peça conselhos para pessoas que já transformaram a vida naquilo que você procura transformação. Essas pessoas podem direcionar você. Essas pessoas podem fazer com que você cresça e aprenda. Existe uma grande diferença entre conhecimento e aprendizado, ok? O importante não é o quanto você sabe, o quanto você conhece, mas o importante não é
o quanto você sabe, o quanto você conhece, mas o quanto você aprendeu. Pessoas que aprendem, aplicam. Quando você aprendeu a engatinhar, você engatinhou. Quando você aprendeu a falar, você fala até hoje. Quando você aprendeu a caminhar, você caminha, corre, tem equilíbrio, não é assim? Então não é o quanto você conhece. Muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas sabem das coisas, mas não praticam. Não coloquem em prática aquilo que aprenderam. Se você aprendeu algo pequeno, pratique. E deste ato pequeno, as consequências serão grandes. Evolução, transformação, mudança, ação e reação. É isso que é importante. Eu quero falar algo da minha vida. Uma das coisas que eu aprendi é que falhar faz parte do processo de crescimento e da maturidade. Falhar faz parte. E você vai falhar. Nós vamos falhar. Mas não é a falha que determina se nós somos perdedores ou não. Não. É você ficar sentado. É você largar tudo. Você falhou, ok. Você aprendeu. Você cresceu. Então você continua. Continua. Porque a falha tornou você mais maduro. Tornou você mais experiente. Tornou você mais sábio. Mais perceptivo. Uma vez alguém falou assim para mim. Não disse diretamente para mim, tá? Mas disse assim, ó, o Fabiano, ele vai errar, ele vai falhar e ele vai voltar aqui. Não. Eu aprendi que a vida se trata de avançar. Na minha caminhada eu falhei, eu errei, mas eu aprendi que eu devo continuar e não voltar aonde eu estava. Porque a vida se trata de prosseguir e avançar e não de retroceder. Então toda vez que você falhar e errar, faz parte, não se preocupe. Apenas preocupe-se em dar sequência, em avançar, porque você está maduro. Nesse momento você está mais maduro do que ontem. E isso te dá competência a você avançar. Pessoas maduras, pessoas firmes, pessoas que sabem o que querem, aonde vão chegar, elas não voltam. Elas progridem, elas avançam. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Paulo não disse que ele era perfeito, ao contrário. O texto lá é Filipenses 3,12, né? Diz assim, ó, não estou dizendo que já obtive tudo isso ou que já alcancei a perfeição. Não, Paulo está dizendo, eu errei, falhei muito. Mas prossigo a fim de conquistar aquilo que Cristo colocou para mim. Não alcancei, mas concentro todos os meus esforços para alcançar. Então esqueço do que passou e avanço para aquilo que está diante de mim. Avançar é muito importante. Alguém pode dizer, isso é orgulho. Não, não é orgulho, é crescimento, maturidade. É alguém que está bem resolvido com a vida, dizendo, não importa se eu erro, não importa se eu falho, não importa, eu vou continuar prosseguindo, porque eu estou quebrando as atitudes de pobreza na minha vida. Eu estou quebrando. Jesus falou lá em João, diz assim, ó, os pobres sempre terão com vocês. Lembra? Quando Judas indagou por causa do bálsamo que foi quebrado, que podia ser vendido, né? Aí Jesus disse assim, ó, os pobres sempre terão com vocês. Agora, atitudes de pobreza não. Atitudes de pobreza nós não precisamos ser assim. Nós é que decidimos se vamos continuar com essa pobreza emocional, psicológica, financeira. Nós decidimos. Ok? Eu espero que o que nós falamos nessa manhã possa te ajudar a você crescer,
romper, a você se descobrir em Cristo Jesus. Se você não viu o vídeo desde o começo, veja, ok? E se o que nós falamos aqui tem relevância, tem importância para você, compartilhe. Assista quantas vezes você precisar e vá ajustando a sua vida. Vá crescendo, vá se tornando maduro, saudável, pleno. Seja responsável por você. Aleluia. Amém? Obrigado, Senhor, por mais esse ensinamento. Nos leva a mudanças de atitude, de pensamentos, a quebrar com essas atitudes de pobreza, a quebrar com esses pensamentos destrutivos da nossa vida, que nos impediram até hoje de crescer, de avançar, de romper, de ir além, Senhor. Porque tudo em nossa vida é culpa, desculpas e culpados. Mas tudo que nós precisamos e ansiamos e queremos é mudar, sermos transformados. Cremos no Teu poder, cremos no sacrifício da cruz, cremos no sangue derramado, cremos no Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu para que nós tivéssemos vida, vida plena, abundante, salvação. Mais do que isso, que possamos viver de forma dignas, como Teus filhos, como homens e mulheres que pertencem à Tua família, ao Teu reino. Ah, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade de ação, de mover, de agir sobre a nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Não nos permita parar, desistir. Não nos permita ficar lamentando a vida. Pelo contrário, nos impulsione cada dia mais para a vida plena. Um passo a mais, um dia a mais. Sim, Senhor, nos ajuda a reconstruir a nossa vida, porque nós queremos também ajudar outros a reconstruírem as suas vidas. Todo pensamento negativo, todo pensamento contrário, toda palavra destrutiva seja quebrada agora de sobre a nossa vida. Palavras que ficaram encravadas no subconsciente, palavras que trouxeram destruição emocional, palavras que arrancaram a coragem e a ousadia da nossa vida. Nós somos restituídos agora, através de Cristo Jesus, a nos levantar a cabeça, olhar à frente. Somos impulsionados pelo Teu Espírito e Tua palavra, Senhor, pois ela diz: tudo é possível ao que crer. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não há nada que não possamos fazer, não há nada que não possamos realizar. Não há inimigo que se coloque entre nós e os nossos objetivos, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos em nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Me perdoe se o vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário. Que você tenha um dia abençoado, pleno, maravilhoso, uma semana incrível, e que você possa, a partir de hoje, mudar as suas atitudes e lembrar que você é imagem e semelhança do teu Senhor. Um beijo no seu coração, os amo em Cristo Jesus. Se foi bom para você, comenta, e se não foi bom, deleta, não tem problema, mas eu acredito que alguém aqui foi impactado, que a vida de muitos será transformada a partir de hoje. Um beijo no seu coração, graça e paz, viva diferente.